Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meu nome é Leandro Mello, sou diretor setorial aqui deste novo setor do Instituto Dominus Iesus, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. E eu queria convidar vocês a, junto comigo, fazer aí alguns encontros relacionados a uma obra-prima que eu li recentemente e gostaria de aproveitar e compartilhar com vocês aí do Instituto. É sobre São João Clímaco, a obra dele, A Escada do Paraíso, que nós vamos refletir. Este livro aqui, muito bonito aliás, com essa capa maravilhosa aí da escada no meio de São João Clímaco, e nós vamos falar um pouquinho dessa obra dele. Mas antes de falar da obra de São João Clímaco, primeiro a gente precisa conhecer este santo católico, Então, São João Clímaco, que neste próprio livro aqui é apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, e ele diz que João, chamado Clímaco, do grego clímakos, que significa escada, Então, João Clímaco, devido ao grego clímakos, que significa escada devido à sua obra, que ficou conhecida como a Escada do Paraíso aqui no Ocidente. São João Clímaco nasceu por volta do ano de 575, é um ano em que o Império Romano passava por uma grave crise naquele tempo, já faz bastante tempo, na verdade, e naquele tempo os bárbaros estavam invadindo a Europa. E foi justamente nesse período em que Roma, o Império Romano como um todo, passou por sérias dificuldades e os bárbaros destruíram praticamente todas as instituições, sendo que apenas uma delas foi a que conseguiu se manter firme de pé, E adivinha qual que foi? A nossa Santa Igreja Católica se manteve ali firme, principalmente ali pela ação dos monges, dos frades ali. E nesse sentido, nesse contexto todo, surge então João, chamado Clímaco, aos 16 anos ali na região do Monte Sinai. Ele morava e ele decidiu entrar então para um monastério. E ele foi discípulo de um ancião muito sábio, e o nome desse ancião se chamava Martírio. Aos 16 anos, então, ele se tornou monge ali, naquela região do Monte Sinai, e aos 20 anos ele escolheu viver, então, como um eremita numa gruta ao pé do Monte Sinai. O que é um eremita? Para quem não sabe, é aquele que decide se retirar, aquele que fica sozinho, somente em oração. E ali, naquele tempo, ele chorou muito, ele rezou muito, ele sofreu muito e lutou, combateu bastante ali ataques do demônio, Então aquela região ali ao pé da gruta do Monte Sinai ficava ali rodeado por mosteiros de Alexandria. Então assim, apesar dele ser um eremita, ter decidido viver uma vida de eremita aos 20 anos de idade, João Clímaco, ainda assim ele gostava de receber algumas visitas de pessoas que estavam abertas a conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre estar mais próximo de Deus. E ele também gostava de ir a alguns desses mosteiros que estavam ali aos arredores de Alexandria, Ele viveu então 40 anos neste retiro. Então, ele com 16 anos se tornou monge, depois aos 20 anos entrou para essa vida eremita, E viveu 40 anos na vida eremita. Então, imagina lá, com 60 anos de idade, ele vivendo ali, chorando, rezando, lutando contra essas tentações dos demônios, até que então ele foi nomeado egúmeno de um grande mosteiro ali do Sinai, daquela região, onde aí ele ficou até a sua morte por volta do ano de 650, ou seja, então, se ele nasceu lá em 575, morreu por volta do ano 650,
Ele morreu mais ou menos ali com 75 anos de idade, não se sabe precisamente, mas são esses os números que nós temos e que são apresentados inclusive pelo Papa Emérito Bento XVI no livro A Escada do Paraíso. Para quem não sabe o que é egúmeno, né, que foi o que ele se tornou, é um líder, é um superior, o chamado abade, ali na igreja naquela época. Tá? A sua vida se desenvolveu ali então entre duas importantes montanhas na história da salvação, na nossa história, que é o Monte Sinai e o Monte Tabor, né? Para quem está bastante ligado aí no Antigo Testamento, vai saber que o Monte Sinai é justamente aquele onde Moisés recebeu os 10 mandamentos da mão de Deus. E o Monte Tabor, para quem está ligado no Evangelho, sabe bem que é aquele onde os 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago, ou Pedro, Tiago e João, viram a transfiguração de Jesus Cristo. Olha que importante, né? Então ele viveu ali nesse meio, né? Entre ali o Monte Sinai e o Monte Tabor, onde aconteceram esses dois fatos bastante importantes da nossa história. Agora que a gente conhece um pouco sobre o santo São João Clímaco, né? Vamos falar um pouco sobre a obra, a Escada do Paraíso, né? Essa obra tão bonita que nós vamos refletir nela e olha, vale muito a pena a gente passar por cada um desses degraus aqui, viu? Importantíssimo. Ele então se tornou famoso por essa obra, né? A Escada, que na verdade foi chamada de clímax na Europa Oriental, né? E ficou conhecida no Ocidente como a Escada do Paraíso. E ela foi escrita por insistência de um egúmeno, né? Ou de um líder, de um superior, de um daqueles mosteiros que vivia ali ao redor de Alexandria. Então, um desses líderes superiores do mosteiro de Raitu, que acabou se tornando muito amigo de São João Clímaco, insistiu ali com ele e falou: olha, você precisa escrever essas coisas que você tem falado e o que você tem definido como esses degraus que fazem com que alguém chegue até o céu. Então ele define ali na escada para o paraíso, né? Ele define 30 degraus, que ele começa ali desde a renúncia do mundo até chegar ao perfeito amor. Então já é uma dica pra gente, né? Começa ali na renúncia do mundo e depois vai até o perfeito amor. Subir essa escada aí não é fácil não, mas a gente vai pegar ali um pouquinho de como buscar fazer isso e chegar até o topo dessa escada, tá bom? Esses 30 degraus da escada do paraíso de São João Clímaco fica dividido aí em 3 fases para ficar mais fácil da gente memorizar como que funciona essa subida, né, sucessiva. A primeira fase é a fase do rompimento com o mundo. Como ele diz que ele começa ali então desde a renúncia do mundo até o amor perfeito. Então a primeira fase é o rompimento com o mundo, que vai ser composto por 3 primeiros degraus apenas ali, sendo eles a renúncia, o desapego e o exílio. Tá? Depois, a segunda fase, ela é constituída pelo combate espiritual. Aí essa fase é a fase mais longa, né? É o maior número de degraus da escada, é o mais difícil mesmo. Então imagina ali, só se você conseguiu renunciar ao mundo, né, já é algo maravilhoso. Você já está com o pé na escada, já não está mais ali fora, como diria o castelo de Santa Teresa, né? É o castelo da alma, você já está dentro do castelo, então já não corre mais tanto perigo assim naquele primeiro degrau. Mas o que vai ser difícil mesmo vai ser passar desses 3 primeiros degraus aí, que é a primeira fase do rompimento com o mundo, e passar por todos esses degraus da segunda fase, que vai ali do 4º degrau até o 26º degrau no livro que nós vamos acompanhar, e consiste no combate espiritual contra as
paixões, ou seja, ali é uma vida ativa relacionada a como vivenciar as virtudes que Deus concede àqueles que o buscam. Tá? Então aqui é tentação em cima de tentação, combate espiritual mesmo, é difícil, mas que todos nós somos chamados a sermos santos, correto? Então é possível sim. E o terceiro, a terceira fase, é justamente a fase da união com Deus, é aquela onde a gente vai chegar no amor perfeito. Bom, se você conseguiu passar até o 26º degrau, os 4 últimos degraus ali, eles são aqueles da união perfeita com Deus. E visa a transição para uma vida contemplativa. Os primeiros ali é um rompimento com o mundo, ou seja, você está rompendo com o mundo, com o pecado em si. Depois você tem toda essa luta, esse combate espiritual, que é a maior parte da vida de quem realmente busca a verdade em Cristo. E depois, passando por tudo isso, conseguindo passar por essa tentação toda, por esse combate, aí nos resta a contemplação, contemplar Jesus face a face, Então, ali é um pouco do que é o que vive entre o Monte Sinai e o Monte Tabor, Então, ali no Monte Sinai, imagina tudo que Moisés teve que ultrapassar ali, recebeu os 10 mandamentos e foi caminhando todo aquele tempo com o povo do Egito para a Terra Prometida. E o outro monte é justamente o Monte Tabor, onde os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, contemplaram a transfiguração de Jesus. Então, assim, fica tudo muito ligado. Bom, para finalizar esse nosso primeiro encontro aqui, o nosso primeiro vídeo, então, acho que tem um último tema que é, na prática, por que a gente precisa saber disso? Porque conhecer São João Clímaco, não sei se você já conhecia, um santo que não é tão famoso assim, mas que a obra dele certamente faz com que a gente consiga alcançar o céu, ou nos ajuda com certeza a alcançar o céu. Então por que isso é importante? Por que a gente tem que saber disso? E aí o Papa Emérito Bento XVI responde isso para a gente aí no próprio livro, e ele responde com uma outra pergunta. Ele diz o seguinte: o que uma obra escrita há mais de 1400 anos atrás pode nos ensinar nos dias de hoje? Porque hoje, poxa, foi há 1400 anos atrás, aí tem muita coisa antiga que já não faz mais sentido atualmente. Hoje a gente tem muitas novidades, muita tecnologia, novas formas de evangelizar. Então, o que isso pode me ajudar? A princípio, então, diz o Papa Emérito, mudou muita coisa de lá para cá. A princípio, quando a gente olha, não, faz muito tempo. Só que, se a gente observa bem de perto, a gente vê o seguinte, que o que São João Clímaco escreve em sua obra A Escada do Paraíso, e a própria vida dele, nada mais é do que um símbolo do que deve ser a vida de um batizado, de um cristão batizado e que realmente quer viver a vida que Jesus propõe para cada um de nós. Então, é isso, na verdade é uma simbologia, Então, a vida monástica dele, muitas vezes a gente olha para aquilo, a gente olha para essa obra, que foi justamente quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a pensar, mas poxa vida, eu estou lendo um livro que fala da vida de um monge, como os monges deveriam agir, deveriam se comportar para poder terem uma vida santa de monge. Mas, no fundo, quando a gente olha aquilo como um símbolo para a vida de quem é batizado e quem quer realmente um dia alcançar o céu, aí a gente passa a ter um sentido diferente, um olhar diferente para aquilo que a gente está lendo. E faz total sentido, porque quem são os chamados para o céu, para o paraíso? São somente os monges, os padres, os pastores, os bispos, o Papa? Não. Todos nós somos chamados a ser santos. Todos nós. Então, se nós queremos ser santos, nós temos que seguir exatamente os mesmos passos. Claro, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua vocação, mas existe um passo a passo.
E esse passo a passo, São João Clímaco nos dá aqui em cada um desses degraus. O Papa Bento XVI ele diz também que é particularmente importante para ele, nesse caso, o fato, e aqui é bem interessante, de que o ápice da escada, ou seja, ali os últimos degraus, né, ali onde a gente chega na parte da contemplação, são ao mesmo tempo as virtudes fundamentais e iniciais mais simples. Ou seja, quais são? A fé, a esperança e a caridade. Diz São Paulo também em uma de suas cartas, a fé, a esperança e caridade, sendo que a caridade é aquela que vai permanecer para sempre, é a que vai ficar. Né? A fé e a esperança, elas passam, mas o amor não passa, ele permanece. E aí a gente vê que essas virtudes fundamentais, dos primeiros degraus ali, da fé, da esperança e da caridade, na verdade também está no ápice da escada, no ponto mais alto, nos últimos degraus. E não são acessíveis apenas aos heróis, né? Aqueles que hoje nós conhecemos como santos, mas são acessíveis a todos aqueles meros mortais que são chamados para a vocação em Deus, né? Para a vida. Nossa vocação é a vida em Cristo de todos nós. Para todos os batizados, somos convidados a viver essa vida. Então, o início também é o fim. O ponto de partida é, inclusive, o ponto de chegada. As 3 virtudes iniciais. E todo o caminho se orienta para uma realização de fé, mantendo a esperança em busca da caridade. E é isso que essa escalada nos convida a fazer. E é isso que eu convido vocês também a fazerem junto comigo aqui nessa escalada, né? Vamos fazer uma escalada juntos? Nós aqui no Instituto Dominus Jesus vamos fazer juntos essa escalada com São João Clímaco, subindo aí esses 30 degraus que vão nos levar, certamente, se cumprirmos, ao paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.